paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez na presença do Altíssimo para trazermos mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje estarei lecionando a lição de número 3, a lição de domingo passado. Houve um interpério que o professor que estava agendado não conseguiu vir para lecionar. Mas para não ficarmos com a lição perdida, eu estou trazendo para os irmãos esse conteúdo rico, maravilhoso. Amanhã já vamos lançar a lição de número 4. Quero que os irmãos estejam vendo do começo ao fim as nossas lições. Isso não é para engrandecer o nosso nome, não, mas é para engrandecer o nome do Senhor e para edificar a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, todos os âmbitos da sua vida. O Senhor vai abençoar a sua vida. Compartilhe este canal, deixa seu comentário na timeline. No YouTube tem aí organizado uma playlist para os irmãos ver as lições que já foram gravadas. Tem uma lição que eu gravei, a lição de número 13 da revista passada, vai complementar muito esta lição aqui. Procure já ver a lição de número 1, a aula introdutória, a segunda, agora é a terceira, E que os irmãos tire pelo menos esse tempo para ouvir a palavra do Senhor. Tem tempo para tudo, para nós trabalhar, para nós fazer tudo, mas esse momento é para nós sentar junto com a nossa família e se alimentarmos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, e nada melhor do que se apegar a Deus e saber um pouquinho mais sobre o que é ser eleito por Deus, o que está predestinado aos salvos em Cristo Jesus. Então, hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, porém eu não quero polemizar essa lição. Vamos trazer na linha pentecostal esse assunto na palavra do Senhor, sem trazer para Calvino, Armínio. Vou dar um pouquinho uma explicação da mecânica da salvação para os irmãos ficar cientes. Creio que você já viu ou se deparou com algum cristão que tem um tipo de, como se diz, uma ideia diferente da salvação, Eles interpretam diferente o conteúdo da Bíblia. Quanto você já acredita que você já se depararam com isso na sua vida. Então hoje nós vamos trazer para os irmãos o que é ser eleito, quais as condições para ser eleito, e predestinado em amor por Jesus, por Deus. Então vamos trazer esse rico assunto da palavra do Senhor. Peço perdão, irmãos, por esse atraso, mas nos ajude em oração para que o Senhor venha nos estar dando capacidade para nós fazermos o melhor e para que o nome dele seja engrandecido. Pega a sua lição, vamos aprender hoje a lição de número 3, eleição e predestinação. Um assunto muito bom. Vamos lá, o texto áureo. Vamos ler o texto áureo que se encontra em Efésios do 1, 4 e 5. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Vamos ler a leitura bíblica em classe, que está em Efésios. Vou colocar aqui para os irmãos acompanhar. Efésios 1, do 4 ao 12.
Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia, se você não tem a lição ainda, pega a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Amém? Vamos lá. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, como com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Para os irmãos que viram essa palavra beneplácito, ela tem o significado de concordância ou mediante. Então, mediante a vontade do Senhor, segundo a concordância do Senhor, Jesus Cristo. Continuando a lição, quando falamos de eleição e predestinação, é um tema muito rico, maravilhoso a se falar, porém um tema muito, mas muito polêmico. Paulo trouxe esses dois termos que revelam a soberana vontade divina, nos elegeu e nos predestinou. Eleição tem um significado de escolha. Então, o significado de eleição é escolha. E predestinação é determinar antes. E esses temas têm muito polemizado no meio dos cristãos, dos teólogos, dos homens doutos. E quando falamos da mecânica da salvação, especialmente no campo da mecânica da salvação, esse tema, essas expressões tem muito, mas muito mesmo sendo polêmicos. Eu acredito que você, mesmo sendo cristão, tem algum parente, algum amigo que tem um pensamento diferente de você com respeito à salvação. É por causa dessas teses desses homens, como João Calvino, que é um dos mais conhecidos, Jacobs Armínio, os arminianos. É uns temas muito polêmicos. Eu não vou ficar muito polemizando isso. E tem pessoas até falam, eu sou de Cristo, não falo nada desses homens. Não, eu também sou de Cristo. Eu também sigo as doutrinas dos apóstolos. Porém, esses homens têm teses que fundamentam ou não fundamentam no meio do campo pentecostal. E outras igrejas, outras denominações, que não cabe falar por ética, que seguem as de João Calvino. E nós seguimos uma linha armeniana, pentecostal armeniana. Vou explicar isso, apesar da expressão mecânica da salvação, que indica apenas, apesar da concordância quanto à mensagem e ao método da salvação, os intérpretes divergem na conceituação de termos como eleição, predestinação, livre-arbítrio e outros temas soteriológicos. Então, há uma divergência entre esses temas. Quando falamos de
dos pelagianos, né, que são seguidores da doutrina de Pelágio, um monge britânico lá de 400 depois de Cristo. Eles falam que, eles afirmam que o homem é o único agente da salvação. A salvação depende exclusivamente do homem. Aí vem os semi-pelagianos. Quem são esses semi-pelagianos? Eles acreditam que a salvação, afirma que a salvação se dá início ao homem, né? E que Deus responde ao homem. Aí existe os seguidores de João Calvino, os calvinistas, que eles acreditam que a salvação depende exclusivamente de Deus, da soberania de Deus. O homem não tem interferência nenhuma, porque eles, na segunda conotação deles e a interpretação deles, que Deus já predestinou uns para a condenação e outros para a salvação. Então é um tema que eu vou abranger aqui e não tem fundamentos na Bíblia, não tem fundamentos esse sistema de interpretação, e também tem os que nós defendemos, que são os arminianos. Os arminianos acreditam que a salvação começa em Deus, o processo da salvação começa em Deus e cabe o homem responder a Deus. O homem, com seu livre-arbítrio, os calvinistas não têm livre-arbítrio, é Deus que faz tudo, determina tudo, e o homem não tem livre-arbítrio. Tudo que acontece na vida do homem foi por a vontade soberana de Deus. Irmãos, o homem ter livre-arbítrio, ter essa possibilidade de escolher o que quiser fazer, não anula a soberania de Deus. Jamais. Deus respeita a vontade própria do ser humano, da criação dele. Ele respeita. O homem, ele fez isso. Ele é a criação que tem essa vontade própria, né, que pode fazer o que quiser. Porém, se você fizer bem, acarreta graves consequências. Se você fizer o bem, há recompensas. Então, procura sempre fazer o bem. E quando falamos da eleição, que é um ato soberano de Deus em graça para conosco, sabemos que nós, seres humanos, não merecíamos esse privilégio. Por quê? Porque isso não obriga, Deus não tem a obrigação de escolher ninguém, visto que todos nós somos pecadores, todos nós foi destituídos da glória de Deus. Então todos nós merecíamos a condenação, mas Jesus Cristo veio quebrar esse paradigma e formar, sim, um povo eleito, e só é eleito quem está em Cristo. Olha só é eleito quem está em Cristo. Fora de Cristo não há eleito. Então, sabemos que nós temos que ser cristocêntrico. Hoje, quando falamos de termos cristocêntrico e em Cristo ser o centro de tudo, você vê hoje nos templos, nas igrejas, irmãos que quando vai louvar, igrejas que pregam o evangelho, que o homem está sendo o centro das atenções. O homem está pegando a glória que é para Deus e pegando para si. Imagina como que Deus está se sentindo, vendo a criatura pegando a glória que é para ele e pegando para si. O homem está sendo antropocêntrico, o homem está sendo o centro das atenções, está sendo aplaudido, aclamado, shows, dinheiro, fama. Porém, tudo isso passa. Mas os salvos em Cristo têm um destino, que é morar com o Senhor Jesus Cristo. Então, vou abranger mais sobre este assunto. Sabemos que para estar salvo, para ser eleito, tem que estar em Cristo.
Fora de Cristo não há eleito. E onde que se iniciou isso? Em que tempo deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. Paulo foi bem específico em falar. Antes de Deus criar tudo, ele já sabia que formaria um povo para si, assim como ele começou um povo através de Abraão. Agora ele passa-se anos e ele formaria um outro povo, que era uma mistura de judeus com gentios, que se originou a igreja, o corpo de Cristo. E na sua presciência, Deus sabe de tudo. Você nunca vai ver um texto bíblico na Bíblia vendo que Deus foi pego de surpresa, que Deus não sabia que Satanás, Lúcifer, ia se rebelar contra ele, que Adão e Eva pegou ele de surpresa. Não, na sua presciência Deus sabia que ia ocorrer com todos os humanos na terra, nos céus. Nada pega ele de surpresa. Olha, na mente de Cristo, na mente do nosso Deus Pai, tudo já aconteceu. Na sua presciência, o que é presciência? Saber de antemão. Como ele mesmo fala que ele é o primeiro e último, de eternidade a eternidade ele é Deus. Ele, na sua presciência, ele já sabe o que vai acontecer com o fim do mundo. Tanto que ele já relatou no livro da Revelação, Apocalipse, já está tudo anotado ali, tudo que vai acontecer com os salvos e com aqueles que não crêem, que não buscam a Deus. E com Satanás, a derrota de Satanás e do anticristo, da besta, o que está destinado aos eleitos de Deus e também o que está destinado aos ímpios, aqueles que procuram fazer as vontades da carne e não agradar a Deus. Então, sabemos que antes da fundação do mundo, Deus já sabia que faria, através de Cristo, um povo para si, que é a igreja. É precioso isso, é muito maravilhoso. E qual é a sua finalidade? É que para sermos santos e irrepreensíveis. Vou falar logo ali após, mas quando vemos essa conotação de sermos santos, e sabemos que o Espírito Santo habita em nós, em 1 Coríntios 3 e 16, 1 Coríntios também 6 e 19, vem falando que nós, e você também, que está em Cristo, que é cristocêntrico, que o Espírito Santo habita dentro de nós. E o próprio nome dele já diz Espírito Santo. Um Espírito que não aceita imundícies, não aceita viver, que o ser humano viva no pecado e ele more dentro. Então ele despreza o pecado, mas ele ama o pecador. Ele despreza o pecado e ama aquele que comete o pecado. Ele ama o pecador, mas não o pecado. Aprenda isso. E ele só é Senhor daqueles que o buscam, daqueles que têm ele por Senhor. Se você não tem ele por Senhor, ele não é o teu Salvador. Então, mas ainda enquanto você respirar, ainda dá tempo de ele tornar o seu Salvador. Ele nos predestinou. Queria ler com os irmãos. Pega a sua Bíblia em 1 Pedro 1:2. Primeira Epístola de Pedro 1:2. Vamos ler a palavra do Senhor. Olha o que diz o nosso irmão Pedro. Primeira Pedro 1:2. Vamos lá? Olha o que? Eleitos segundo a sua presciência de Deus Pai. Segundo, ele sabe de tudo. Ele é onipresente, é onipotente, é onisciente. Então ele tem todo o poder, ele está em todo lugar. Ele sabe o que nós pensamos antes de nós pensar. Ele sabe de tudo, nada vai pegar ele de surpresa. Ele sabe tudo, tudo.
Não tem como enganar ele. Ele conhece tudo, está em todo momento, está em todo lugar, ele vê tudo e seus olhos estão contemplando todos os seres humanos. Em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicado. Então, nós somos uma geração eleita. 2 Pedro, já estamos aqui em Pedro, vamos ler 2 Pedro 2. 2 Pedro. Essa é a 1 Pedro 2,9. Ó, 1 Pedro 2,9. Olha o que diz 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciais a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, aqueles que estão em Cristo é uma geração eleita, é um sacerdócio real, é uma nação santa e é um povo adquirido para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então você é uma geração eleita, você é um sacerdócio real diante de Cristo. Quais as condições para sermos salvos? Quais as condições? As condições é crer, ela é condicional. E a condição é crer. Quando lemos o texto áureo da Bíblia, João 3,16, diz assim: porque Deus amou, quando fala de amor, ele é abrangível, não dá para mensurar esse amor de Deus para conosco. Nos amou de uma tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha, não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Olha que privilégio, irmãos. Isso é maravilhoso estar em Cristo. Quem crê, sabemos que o Evangelho foi pregado para você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra. Se você não é evangélico ainda, ainda há esperança para você. Enquanto você respirar, não endureça seu coração quando você ouvir a voz do Senhor. Volte hoje. Deixa seu comentário aí na timeline que nós estaremos orando pela sua vida. Mas quem está em Cristo, ele é uma geração eleita, é um povo adquirido. Sabemos que vamos fazer uma conjectura, um simbolismo. É como se fosse a igreja. Vou colocar a igreja como um ônibus. Esse ônibus é o corpo. E esse corpo tem um destino. Esse ônibus tem um destino. E ele vai chegar lá, você querendo ou não. Esse ônibus já está determinado, já está predestinado. Esse corpo já está predestinado a ir morar com Jesus Cristo. Já tem muitas pessoas esperando este momento. Tem outros que ainda estão em vida. Tem outros que vão vir. Mas muitas pessoas vão ser salvas. Deus, na sua presciência, Ele sabe quem vai crer, quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Quem vai voltar o coração para Ele e quem não vai. Ele nunca vai ser pego de surpresa. Ele sabe quem vai e quem não vai. E eu creio que você que está vendo vai também, se você dá crédito e se você procurar estar dentro desse corpo, dentro desse ônibus, com destino às mansões celestiais, com destino a ter um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo santificado por nosso Senhor Jesus Cristo. E você que faz parte do corpo, se diz fazer parte do corpo e está se sentindo, não consegue mais sentir a dor do seu irmão, cuidado, porque você pode já estar se tornando um membro amputado, porque se eu fazer mal a esta mão, o meu corpo todo sente,
Então é assim, é um corpo, é a noiva de Cristo. Se alguém faz mal a um ou outro, o corpo todo sente, porque somos o corpo de Cristo. Então nós temos que vigiar muito, procurar estar neste corpo, não fazer coisas que desagradam a Cristo, ao Espírito Santo, fazer sempre para agradar a Ele. Então a condição é crer. Primeiro a Timóteo 2,4 diz assim: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então ele quer que todos se salvem, porque essa graça, esse favor imerecido, está para todos. Segundo Efésios 2, 8 e 9 diz assim que nós somos salvos mediante a graça, pela graça, mediante a fé. E isso não vem de mim, não vem do meu pastor, não vem do meu líder, não vem de homens, mas é um presente, é uma dádiva de Deus para conosco. E não vem daquilo que eu faço, das minhas obras, para que eu não venha me gloriar. Então é um presente dado, esse favor imerecido, que graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, nós merecíamos a condenação, porque todos nós pecamos. Então, esse favor nos alcançou, essa graça nos alcançou. E se estamos aqui, é pela rica e maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo que temos alcançado. E devemos ser santos e irrepreensíveis. Sabemos que, igual a Tito 2,11, diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a todos os homens. Então, só esses textos já caem por terra as teses de João Calvino, que a salvação está para todos os homens, todos aqueles que crê. A condição é crer. Então, precisamos crer, ter fé. A palavra foi pregada para nós, nós cremos. Ao nós crer, nós se arrependeu. Ao nós se arrepender, nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E ao ser regenerado também fomos justificados, atos instantâneos, fomos justificados diante de Deus, porque o homem pode ter boa índole, o homem pode ter fama, o homem pode ter princípios, não faz mal a ninguém, porém se ele não volta o coração para Deus, se ele não volta o coração para ter comunhão com Deus, ele é um inimigo de Deus. Olha só, é tão forte isso. A pessoa pode ser boa do jeito que for, mas se ele não estiver em Cristo, ele não se torna um eleito. E se ele não se torna um eleito, ele se torna inimigo de Deus. E se ele se torna inimigo de Deus, mesmo ele sendo uma boa pessoa, ele se torna, olha só, é tão forte isso, ele se torna semelhante a um homem que diante da sociedade ele é marginalizado, aquele que faz o mal, aquele que tem as obras más, aquele que pratica iniquidades de uma forma desenfreada. Ele se torna tão semelhante quanto este homem, quanto essas pessoas que cometem isso, porque ambos são inimigos de Deus. O homem precisa ser justificado, Jesus Cristo precisa te justificar diante de Deus, para que você seja justificado. O que é? Romanos 5, 1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Então ele nos declara justo. Os nossos pecados, aqueles pecados que nós fazíamos na ignorância, ele não se lembra mais, Ele nos reconciliou. Se vocês verem Colossenses 1, 21, a vós também que em outros tempos eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Quantas obras más nós fizemos no passado e nós se arrependemos, E agora somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Aí você se torna um eleito. Só é eleito quem está em Cristo. Fora de Cristo não há eleito. Então a condição é crer. Então a condição para a pessoa alcançar a eleição é ser
ter fé, porque o cristão, ele não vive por daquilo que ele vê. 2 Coríntios 5, 7 diz que nós andamos por fé e não por vista, não aquilo que nós vemos. E ninguém aqui viu a Deus, mas nós cremos, nós sentimos que Ele existe. Então, nós vivemos por fé. E Ele nos chama para sermos santos e irrepreensíveis. Uma expressão ser santo não quer dizer que eu vou ser um santarrão, um perfeccionista. Não, mas eu sou separado do pecado. A minha natureza adâmica ainda habita em mim, essa natureza pecaminosa. Porém, eu não vivo mais na prática do pecado. Aqueles que é eleito não vive mais na prática do pecado. Ele não comete pecados que é de forma voluntária e consciente. O cristão, se ele está fazendo isso, ele já está perdendo a presença do Senhor, já está se desligando do corpo. Então é preciso rever os conceitos, aquelas práticas ruins nós não cometemos mais, mas nós somos separados do pecado, santos, separados. O Espírito Santo habita em nós, ele quer santificação. Quando falamos de santificação, é o mais alto padrão ético e moral da vida de alguém que tem a fim de agradar a Deus que os elegeu. Então, é o padrão mais alto que tem de alguém ético e moral, de alguém que queira agradar a Jesus Cristo que nos elegeu. Então, temos que ser santo, ser irrepreensível, que não precisa ficar ser repreendido, sem defeitos, inculpável. Santificação lá dentro, interior, reflete a parte exterior, se torna uma coisa irrepreensível. Sabemos que nós, cristãos, somos carta lidas por todos. 2 Coríntios 3:2 diz que somos carta lida pelos homens. Então nós somos carta lida. Os nossos vizinhos estão lendo a nossa vida. Os nossos parentes estão lendo a nossa vida. Os nossos amigos do trabalho estão vendo a nossa vida. Como está a sua vida diante de Deus? Pergunta hoje. Eu sempre faço uma reflexão da minha vida. Como estou diante de Deus? Faça uma reflexão da sua vida. Como você está diante de Deus? Você está sendo santo? Você está sendo irrepreensível? Para viver uma nova vida diante de Deus? Porque aqueles pecados que você cometia, com prostituição, idolatrias, mentiras, adultério, porfias, todas as obras da carne, aqueles pecados que você cometia, agora você não comete mais. Você usava droga, agora você está liberto. Você bebia, não pratica mais isso. Agora aquelas obras da carne ficam como um vulcão adormecido dentro de você. Você não pode alimentar isso. Você agora tem que alimentar a sua vida espiritual. Procurar, através do Espírito Santo, adquirir os frutos do Espírito, para você estar mais parecido cada vez mais com Jesus. Temos que procurar ter os caráteres de Deus. Ter os caráteres, as características, os atributos de nosso Senhor Jesus. Então, um eleito, ele não vive mais na prática do pecado. Aqueles pecados que ele cometia, ele não comete mais, porque o Senhor não habita em templos imundos, quando falamos de predestinação, você errar aquilo que foi determinado antes, o que é sermos predestinados, aquilo que Deus determinou para nós, para os eleitos. Sabemos que Deus nos predestinou, aqueles que são eleitos, Deus predestinou bênçãos espirituais. E uma delas é um corpo glorificado. Outras bênçãos é ser adotado por Deus. Outras é sermos herdeiros em Cristo. Outro é
sermos a imagem de Cristo. A Bíblia Pentecostal esclarece que a predestinação aplica-se aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então, esse assunto de que uns foi predestinado à condenação, outros foi predestinado à salvação, isso não é coerente com o testemunho bíblico. Por quê? Porque se nós falamos que o nosso Deus é rico em misericórdia, justo, fiel, amoroso, longânimo, um ser de paz, e eu colocar que ele predestina alguém para ser condenado, ele não deixa de ser um Deus de amor, de misericórdia. Por quê? Como essa pessoa pode pagar por uma coisa que ele não poderia, uma pessoa que foi forçada a fazer aquilo. Eu vou pagar por um erro que eu não tive vontade própria. Então, cai por terra essas teses. Se uma pessoa fala umas coisas dessas, para mim não tem coerência no testemunho bíblico. Porque meu Deus acabaria sendo um tirano e não um Deus de amor, de misericórdia. E meu Deus não é tirano. Meu Deus, ele é rico em amor e misericórdia. Né? E ele deu livre-arbítrio para o homem. Então o homem é dotado de livre-arbítrio. Você faz as suas escolhas. Né? Você tem direito, tudo é lícito para você, porém nem tudo te convém. Então é preciso você estar com a vida alicerçada em Cristo. Na eleição Deus definiu uma condição, ou crer em Cristo. Então a condição é crer em Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o negócio é crer. A eleição ela é condicional. Ela é condicionada a todos aqueles que crê. E quem crê, ele é predestinado a 3 objetivos específicos: a serem filhos por adoção, Efésios 1:5, seres herdeiros em Cristo, Efésios 1:11, ser conforme a imagem de Cristo, Romanos 8:29. Vamos ler Romanos 8, o 28 e o 29 e o 30? Vamos, pega a sua Bíblia aí comigo, vamos ler a palavra do Senhor. Epístola de Romanos 8, 28, 29 e 30. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou seu propósito. Porque os que antes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que o predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Olha aqui, ó. Aquele que é escolhido, aquele que ouve e dá crédito à palavra do Senhor, ele se torna filho por adoção. Sabemos que Paulo usa esses termos. Paulo é o único escritor que usa esse termo de adoção. Por quê? Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele prega para aqueles que não são judeus. E para os judeus, esse sistema legal não era sistema legal, um sistema judaico. Adoção. Esse termo era comum entre os romanos e perfeitamente aos gentios. Então, era bem comum entre os romanos e os gentios. Então, para uma pessoa que prega para os gentios, ele usa uma linguagem do convívio deles, para que eles entendam o que é
que Deus, através de Jesus Cristo, faz com aqueles que aceitam a seu Filho e são adotados para ser filhos de Deus, né? Vocês lê João 1,12, todos aqueles que o receberam, deu-os direito de serem feitos filhos de Deus. Então, todos aqueles que recebem, ele dá o direito de ser chamado filho de Deus. E Romanos 8:16, se não me falha a memória, e que diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo pode testificar com o seu espírito que você verdadeiramente é um filho de Deus, que você é um filho por adoção. Sabemos que quando falamos de adoção, aquele pai, que é um pai biológico, a mãe biológica, que pôs no mundo, porém não quer, e adota para uma outra pessoa, ele perde o direito. Essa pessoa que é o pai biológico perde o direito, passando esse direito à pessoa que está adotando. Então, a pessoa que adota ganha todo o direito de ser responsável pelaquela criança, pela pessoa adotada. Assim somos nós. Uma pessoa que não está em Cristo, ele está nas mãos das trevas, está do lado negro da vida. Mas aqueles que o recebem, ele tira eles das trevas e coloca ele na maravilhosa luz. Como eu já tenho lido, ele tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. É para nós anunciar. Então, a pessoa que está em Cristo, ele se torna um filho por adoção. Você ganha o direito do Senhor. Olha só, o privilégio que você ganha você recebe o direito de pertencer à família de Deus, bem como as riquezas da glória da sua herança. Então você tem ganha o direito de pertencer à família de Deus e de receber as riquezas da sua herança. É maravilhoso isso. Aqueles que são transformados em seus filhos para louvor e para a sua glória. Então, aqueles que, tendo sido aceitos por Deus, somos transformados em filhos para o seu louvor e para a sua glória. É privilegioso estar com Cristo. Maravilhoso é estar nas mãos do nosso Senhor. Ele nos reconciliou. Ele nos tornou filhos. Olha, nós temos o privilégio de chamar Ele de papai. Abba, pai, como os israelitas falam, Abba. Nós temos o direito, nós ganhamos esse direito de chamar Ele de pai. Ô pai. Você vê que quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele já ensina assim: Pai Nosso que estás no céu. Então, temos um Pai em comum, eu e você. É o Pai Nosso, que é o nosso Senhor Jesus. É o nosso Deus Pai, que nos dá esse direito. Tá? E quando falamos de predestinação, voltando para o termo predestinação e salvação, aparece no Novo Testamento 6 vezes essa conotação, predestinação, e nenhuma delas está se referindo à condenação. Nenhuma delas está se referindo à condenação. Está referindo apenas à salvação. Como eu já tenho falado, que esse termo de Deus predestinar alguém para a condenação, ele deixa de ser um Deus de amor e acaba sendo um Deus tirano, porque ele não dá o direito da pessoa pagar pelos erros dele, de uma forma voluntária. Se ele foi ele que predestinou, então a pessoa não tem culpa nenhuma. O culpado seria Deus, mas Deus deixou o livre-arbítrio para o homem. Então o homem tem o direito à escolha. Você tem o direito. Se você quiser fazer alguma coisa, ou bem ou mal, você faz. Porém, há consequências e há recompensas.
o mal nunca será recompensado. Sempre haverá um castigo. Você procure sempre fazer o bem. Tiago 5,17 ou 4,17 fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não seja omisso, faça o bem, porque Deus vai trazer a juízo. Todos nós, eu vou prestar conta dos meus atos, você vai prestar conta dos seus atos. Então Cristo nos deu esse privilégio de sermos filhos, de sermos predestinados incondicionalmente. Condicionalmente, melhor dizendo. Amém? Deus não lembra do nosso tempo de ignorância. Quando a pessoa aceita a Cristo, ele declara justo e aquela pessoa acaba se tornando um eleito e começa a gozar dos direitos para os eleitos. Aquilo que já determinou antes para os eleitos. Amém? No último tópico, quando fala de predestinação e o amor, antes da criação de qualquer coisa, o plano divino de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes já estava estabelecido. Então Deus, na sua presciência, ele já sabia que o homem ia pecar, ele sabia que o homem ia cometer muitas atrocidades e que o homem perderia a comunhão com ele. Foi no caso de Adão. Adão pecou e perdeu a comunhão. Deus falava diariamente com Adão. Então Adão perdeu essa comunhão de estar falando com Deus. Então o homem precisa voltar-se para Deus, como eu já tenho falado. Então ele sabia, ele ia ter que mandar o seu único filho. Se vocês lerem Apocalipse 13, 8, diz que o cordeiro já estava morto desde o início. Desde o princípio o cordeiro já estava morto. O cordeiro já sabia que ele teria que vir. Ia passar 5 ou 6 mil anos, por volta, aí que o cordeiro viria ao mundo. Nasceria de uma virgem no Império Romano e sofreria por amor a mim, a você. Por conseguinte, a sublimação dos propósitos eternos em prover a salvação está no amor de Deus. O próprio textuário da Bíblia já diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, uma maneira gigantesca, maravilhosa. Ele nos amou de uma tal maneira. Foi por amor que somos eleitos por Deus e predestinados em Cristo. Isto implica que o favor imerecido, a fé necessária para crer e o uso do livre-arbítrio para responder ao chamado, tudo isso provém do amor de Deus. Não obstante, os que achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Oh, glória! Vocês entenderam essa lição? Deixa seu comentário aí na timeline, para nós estarmos aprendendo com os irmãos também, para que os irmãos venham dar suas sugestões, para edificação da obra do Senhor Jesus Cristo. A conclusão diz: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. O que é presciência? Saber de antemão. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou. Elegeu é o quê? Significado de escolha. Predestinou determinou antes os que creriam e perseverariam na fé, a fim de viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de bênçãos, de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, aqueles que são eleitos são predestinados às bênçãos espirituais. Bênçãos como essa de ser filhos de Deus. Olha que privilégio. Então,
essa é a lição hoje. Logo mais vai estar outro professor lecionando a outra matéria, a outra lição, mas que o Senhor venha falar melhor ao coração dos irmãos e que a fé dos irmãos venha a ser acrescentada. Sabemos que eu e você somos um corpo, somos eleitos do Senhor. Ele nos predestinou para as bênçãos como essa, que são incalculáveis. Esse amor imensurável de nosso Deus, que nos dá o seu único Filho para morrer por mim e por você, sabendo que nós não merecíamos, mas essa graça nos alcançou. Isso não é mérito meu, mas é uma bênção, é um favor, é uma dádiva de Deus para conosco. Amém, irmãos? Fiquem com Deus e que a graça e paz do Senhor seja multiplicada a cada coração, a cada vida, em nome de Jesus Cristo.